Olá, está iniciando agora o programa Em Discussão aqui pela TV Assembleia, Imagem da Cidadania. Hoje nós trazemos um assunto, um tema muito importante que são os 30 anos do Código de Defesa do Consumidor, e para isso nós convidamos para estar conosco nessa conversa a superintendente do PROCON na Paraíba, a doutora Kessia Cavalcante, e também o doutor Alexandre Dinoá, que é representante da OAB aqui no Estado. Os dois sejam bem-vindos ao programa Em Discussão para esse importante tema. Sejam bem-vindos. E eu queria começar com o doutor Alexandre falando e perguntando sobre a importância, o que é que nós temos a celebrar com esses 30 anos do Código de Defesa do Consumidor. Obrigado pelo convite, Eri. Mais uma vez, é uma satisfação enorme estar aqui nesse programa discutindo e principalmente celebrando mais um ano do Código de Defesa do Consumidor, né, nesse seu 30º ano aí de comemoração, bem com vigência, e bem como também aqui ao lado da minha amiga, que é o registro, né, a doutora superintendente do PROCON Paraíba, a doutora Kessia, né, para a gente poder celebrar esse código, né? E Eri, eu já começo falando que, como eu sempre falo, é um momento de comemoração por a gente ter um código para tratar da matéria específica do consumidor, né? Antes de sua existência, as relações eram meramente regidas pelo Código Civil, né? E ter um código próprio para regulamentar a matéria, para trazer os princípios básicos da vida, da informação, contra a publicidade enganosa, contra a questão de veiculação de informações indevidas, ou seja, para compelir também ao cumprimento da oferta. Enfim, são várias conquistas que o Código nos trouxe e a gente tem a celebrar isso, né, nesses 30 anos, para a gente poder relembrar aos consumidores, bem como também que a gente possa utilizar tal data para a gente projetar futuras conquistas do direito consumidor que devem ser lutadas, porque como bem disse já o ministro Herman Benjamin, em uma das suas palestras recentes, o direito consumidor é um direito que abrange 100% da população brasileira, né? É um direito que está inerente a todo mundo, né? Uma matéria específica que todo mundo é utilizada ou se faz uso. Então, a gente tem realmente que celebrar, o avanço é muito grande, mas certamente a gente tem muito a discutir e conversar aqui, porque a gente também tem muita coisa a projetar em termos futuros para o direito do consumidor. Bacana. Doutora Kessia, a avaliação da senhora desses 30 anos do nosso Código de Defesa do Consumidor. Bom dia, Eri, Alexandre. É um prazer sempre aqui retornar e dialogar com vocês, principalmente num momento tão interessante que é um momento de comemoração de um código que trouxe ao brasileiro a certeza da cidadania, né? O nosso Código de Proteção e Defesa do Consumidor completa 30 anos. 30 anos de avanços, de lutas, de conquistas. Muitos direitos foram positivados, como bem disse Alexandre Dinoá. Antigamente existiam apenas leis esparsas ou o próprio Código Civil que tratava de uma forma mais genérica, né? E o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ele veio para tratar das especificidades, né? Das relações de consumo. Então, isso é muito importante. Foi um ganho extremamente para todos nós brasileiros, né? Uma lei que ela se destaca de âmbito nacional e internacional, né? O Código de Defesa do Consumidor, ele traz muitos elementos, ele traz muitas conquistas, muitas vitórias. Antigamente, quem não lembra, quando a gente comprava um produto, se ele tivesse, nem prazo de validade ele tinha, se ele tivesse vencido, problema nosso. Com o Código de Defesa do Consumidor, o direito à informação clara, precisa, ostensiva, o direito que as práticas elas sejam de uma forma mais transparente, mais harmônicas, a possibilidade de dialogar. Antigamente era posto para nós consumidores, em todos os tipos de relações de consumo, nós não tínhamos respaldo. Com o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ao longo desses 30 anos, nós vemos os nossos direitos, nós podemos falar, nós podemos reclamar e nós temos cada vez mais que termos esse retorno daqueles a quem nós contratamos. Então, eu encaro como um momento que nós temos muito a agradecer. Muito foi feito durante essa caminhada dos 30 anos, mas ainda temos muito que fazer.
né? Nós estamos aí com a pandemia, veja, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, no ano que completa 30 anos, no momento de um marco tão importante, a gente está vivendo um momento de pandemia, né? Um momento em que todos nós, o mundo inteiro, né? Até porque nossas relações, elas fazem parte de todas as formas, viagens e tudo mais, e aí nós estamos nos deparando com isso, e o próprio código, através, cada vez mais está sendo utilizada a internet, por exemplo, e o código, apesar disso já ter ocorrido 30 anos atrás, ele se mostra atual, com algumas atualizações futuras, que em breve, com certeza, teremos, mas que, com certeza, ele sempre dá essa proteção a todos nós, consumidores. Muito bem. Doutor Alexandre, me parece que apesar dos brasileiros não conhecerem de forma mais direta esse direito positivado, né, a lei ali escrita, mas, de uma certa forma, eles sabem que têm acesso a esse direito. É isso a impressão? Está correta essa minha impressão? Certamente, Eri, a conquista do acesso ao código, eu acho que é uma conquista também a ser celebrada, né? Porque a gente aqui no Brasil, a gente tem um jargão muito popular que é assim, quando uma lei é lançada, a gente tem um jargão meio jurídico, que quer dizer assim, vamos ver se essa lei pega, né? A gente tem essa questão, essa lei pega ou não pega, né? E nesse jargão, a gente tem a conclusão, depois de 30 anos, que o Código Civil, mais do que pegou, né, a sensação de que há o efetivo cumprimento. Isso não quer dizer, né, de que não há o que melhorar ou que não há violação ao código. Obviamente, como há violação, até como a gente sabe, relações trabalhistas, onde os direitos básicos do trabalhador, como o 13º salário, férias, são direitos que todos conhecem e são violados, o Código Civil, o Código Consumidor também é violado, faz parte, né? Às vezes as pessoas nos alegam ou nos pegam reclamando, dizem que não vê tanta efetividade ou não vê o Código Consumidor sendo tão aplicado, mas pouco imagina-se o quanto a gente tem aplicado o código no nosso dia a dia, né? Então, eu vejo muito positivo a aplicação do código, né? Eu vejo que, assim, a acessibilidade ao código hoje é muito mais fácil. Tem uma lei, inclusive, de que obriga os estabelecimentos de ter um código lá, né, para que no momento da compra, se você tiver alguma eventualidade de dúvida, ou se você já for uma pessoa instruída e quiser mostrar lá ao vendedor, que muitas vezes não tem o conhecimento devido, você tem em loco como mostrar, né? E obviamente que com o acesso à internet, né, esse código fica muito mais fácil na palma da nossa mão, da gente poder acessar, seja via internet, ou seja nos sites dos próprios PROCONs, da própria OAB, que tem o código lá disponibilizado, e inclusive tem códigos comentados, né, com jurisprudências e atualizações. Então, assim, eu creio que o acesso ao código tem melhorado bastante e creio que o próximo passo talvez não vai ser nem dar o acesso, mas sim trazer a linguagem para o dia a dia do consumidor, para o dia a dia do cidadão, para que ele possa trazer aquela letra de lei que às vezes é um pouco confusa, ou traz termos jurídicos que para a gente é fácil, mas para um cidadão comum é uma linguagem mais rebuscada, da gente poder simplificar para que ele possa entender, né? Como a gente fala, o artigo 49, pegando aí o gancho, doutora Kessia, que fala das compras da internet que aumentaram bastante. A gente tem o que a gente chama de direito a arrependimento, né? Se você pegar a escrita do artigo, é até um pouco simples, mas possa ser que algumas pessoas não consigam entender. E a gente tenta simplificar isso para dizer, olha, compra fora do estabelecimento, você pode se arrepender da compra até 7 dias, né? Para tentar simplificar. Eu acho que o próximo passo não é só o acesso, é a gente melhorar só a linguagem para que chegue a todos, né? A gente sempre fala isso. A gente não quer dar razão ou a gente quer só defender o consumidor. A gente defende a relação de consumo como ela deve ser, de forma honesta, de boa fé e que traga principalmente o equilíbrio entre o consumidor e o fornecedor. Então, eu acho que esses são os próximos passos, mas creio eu que o acesso hoje ele está satisfatório, pode melhorar, mas eu creio que está de forma satisfatória para a sociedade como um todo. Verdade. Doutora Kessia, a senhora que representa um órgão que reflete, é a caixa de ressonância desse direito especial, a senhora tem percebido que ano após ano
tem se aumentado o número de pessoas que têm procurado o PROCON? Com certeza, Eri. O número de consumidores que buscam os órgãos de proteção e defesa do consumidor, ano a ano, aumentam. Só para você ter ideia, ano passado nós tivemos mais de 85 mil atendimentos. E aí todos os consumidores, eles podem acompanhar os atendimentos dos órgãos de proteção e defesa do consumidor que estão na plataforma SINDEC, que é o Sistema Nacional de Informação de Defesa do Consumidor. Esse sistema, essa plataforma que é do governo federal, mas que todos os órgãos, por exemplo, o PROCON João Pessoa, Campina Grande, Patos, Souza, todos os PROCONs municipais, Santa Rita está junto com o municipal de João Pessoa, os dados deles são juntos. E o estadual, qualquer consumidor, bota lá no Google, SINDEC Nacional, e ele vai acompanhar o desempenho dos seus PROCONs. Só para vocês terem ideia, com a pandemia houve a necessidade do isolamento social. Mesmo assim, nós tivemos que nos adaptar. E aí, graças a Deus, o PROCON Paraíba ele fez isso muito bem, ainda continuamos de forma remota, através do nosso 151, que funciona como 0800, qualquer consumidor pode reclamar, ou através também do nosso WhatsApp, 98618-8330. Só para você ter ideia, Eri, quando o governador decretou a pandemia, o estado de calamidade, o PROCON do estado, com 48 horas, já estava todo virtualizado. E aí, muitos PROCONs do Brasil pegaram o mesmo gancho, a mesma possibilidade, e se Deus permitir, voltaremos a um atendimento presencial em breve, na nossa sede, com a entrega do governador a toda a população da Paraíba, em especial João Pessoa. E mesmo virtualizados, nós fizemos um mutirão de renegociação de dívidas 100% virtual. Por quê? Porque cada vez mais o consumidor busca no PROCON. Veja, nós tivemos aumento do álcool, aumento e escassez também, aumento inicialmente das máscaras, luvas, aqueles equipamentos que todos, quando entramos na pandemia, foi necessário que as pessoas se debruçassem sobre isso. E aí, a nossa fiscalização. Embora nós estivéssemos trabalhando de forma remota, toda a nossa fiscalização, ela ficou nas ruas, para possibilitar exatamente tudo isso que Alexandre disse. O PROCON, ele serve para harmonizar. Ao longo desses 30 anos, os consumidores começaram a entender que tinham direitos, né? E foi extremamente importante porque a imprensa, através dos canais da imprensa, possibilitou ao consumidor tomar conhecimento desses direitos. Então, esses canais que eu falei, todo o cidadão da Paraíba começou a pedir ao PROCON, vai em tal canto, investigue o supermercado, a gente está vendo aí aumento de preços, investigue os combustíveis, investigue o material de construção. Então, esses canais cada vez mais se estreitam. Através desses canais, os consumidores eles entendem que não precisam mais sair de casa. Nós já tínhamos a plataforma consumidor.gov.br, mas a partir de agora, o consumidor ele aprendeu a reclamar. Ele aprendeu que tem que ter, nós temos que nos adaptar. Todo o Brasil ele teve que se adaptar, todo mundo, né, para que nós pudéssemos colocar canais cada vez mais próximos ao cidadão. E aí a gente tem ainda aquela situação daquele consumidor que não tem condições de ir até as redes sociais, aquele que, de uma certa forma, ele é até alijado tecnologicamente. E para isso existe a necessidade que o órgão retorne ao seu atendimento presencial, para exatamente poder dar cobertura de todos aqueles consumidores que já sabem, eu tive meu direito, que ele foi, de uma certa forma, atacado. E é necessário que órgãos, a exemplo dos PROCONs, da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB, Defensoria Pública, Ministério Público, cada vez mais, eles estejam ao lado do consumidor para atender esse momento. Ok, o programa em discussão vai fazer agora o intervalo e a gente volta daqui a pouco falando sobre os 30 anos do Código de Defesa do Consumidor. A gente volta em instantes.